As enchentes com volumes históricos nesse começo de ano têm causado prejuízo aos moradores, principalmente de Minas Gerais, São Paulo e agora também aos cariocas. O temporal desse final de semana matou 4 pessoas. Houve destruição num bairro da zona oeste do Rio. Muitos moradores perderam casas e carros. E a pergunta que fica agora é: e aí, o que fazer? Vale a pena ter seguro? Para falar sobre isso, nós convidamos Marco Lorusso, gerente-geral da empresa Azul Seguros, e Fernando Capês, diretor executivo do Procon. Rapazes, boa tarde, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Queria então primeiro que o Lorusso respondesse para a gente. E aí, qual que é o papel das seguradoras nesse caso? Primeiro, tirar o cliente, né, o segurado dessa situação de risco. Né? Então, a gente pede muito aos clientes que primeiro olhem pela vida das pessoas que estão dentro do carro, seus entes queridos, né? Então faça essa preservação, né? E depois fazer o processo de indenização para minimizar aí os prejuízos eventuais que o cliente tenha numa situação como essa. Entendi. Esse é o papel principal da seguradora nesse contexto. Agora, existe um tipo específico, Lorusso, de seguro que as pessoas devem contratar, que não deveria ser só agora, né, nesses momentos aí de enchentes, mas anteriormente, para quando, caso acontecesse isso, eles já terem esse seguro. Existe esse tipo? Sim, especial? Fernanda, ótima pergunta. Assim, na verdade, até trazendo um dado histórico, nessas épocas, né, de grandes catástrofes, a contratação de seguro depois disso aumenta, né? Então as pessoas passam a dar foco para esse tipo de proteção, tá? Então, assim, para esse tipo de cobertura, a gente está falando especificamente de alagamento, o produto ele tem que ser o que a gente chama de cobertura compreensiva, né? Que ele cobre colisão, roubo, furto e incêndio. Né? Então, esse produto ele dá cobertura para enchente, queda de raio, queda de árvore sobre os carros. No grupo, a gente tem vários produtos, né? Produtos de entrada, como, por exemplo, cobertura só para roubo, furto e incêndio. Esse produto não dá cobertura para enchente. Né? Então, o cliente ele tem que estar muito atento a isso, e aí nessa hora o corretor, que é o nosso representante legal para a venda, tem que passar para ele todas as informações do produto para que ele tenha cobertura num eventual problema como esse. Entendi. Tá? Agora, Capês, antes da gente dar sequência, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter na hora de contratar um seguro desses? Bom, muito boa tarde, Fernanda, Lorusso. Os seguros é um fator muito importante, de alta relevância. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você não faz um contrato sem ter um seguro, porque a situação é de alto risco, infelizmente, e você precisa saber lidar com esses riscos. Sim. Como o seguro é algo quase que imprescindível, necessário que seja feito, é muito importante que o consumidor tome alguns cuidados. Quais seriam eles? Bom, primeiro, essas empresas que oferecem como produto seguros, as seguradoras, elas são regidas por leis, por normas, resoluções e por uma superintendência, a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, que fiscaliza aí as empresas em geral. Então, SUSEP tem um site, susep.org.br. Primeira cautela que o consumidor tem que ter: ele está contratando o seguro com uma empresa autorizada a vender seguro, ou ele está sofrendo um golpe de uma empresa que não vai poder pagar para ele a indenização pela qual ele contratou. Então, primeira coisa, não caia num golpe. Não seja refém de uma quadrilha de estelionatários ou de uma empresa mal intencionada. Ele precisa acessar. Se ele achar difícil acessar o site da SUSEP ou não encontrar informações didáticas fáceis que permitam a ele saber se aquela empresa é uma empresa picareta ou se é uma empresa que vende seguros. Capês, no site da SUSEP tem algum ícone onde as pessoas possam encontrar essa busca, colocar o nome da empresa para ver se ela está apta? A pessoa vai entrar no site da SUSEP, vai colocar o nome da empresa e procurar localizar. Não é, Lorusso? Perfeitamente. Então, assim, a SUSEP, ela deixa isso tudo muito claro lá. Então, assim, ele não tem dificuldade nenhuma para acessar isso.
E eu volto a dizer que, assim, nesse momento, na dúvida, até mesmo se não quiser acessar o site como sugere o Capês, tem o corretor de seguro. Né? O corretor de seguro, que também é regido pela SUSEP, ele é a pessoa ideal para dar todo tipo de informação, principalmente da empresa, né, que ele está contratando aquele seguro, que afinal de contas é o próprio corretor que o indica, e do produto, ou seja, dá todos os detalhes do produto, do que cobre ou não cobre em determinadas situações. Bom, agora, muito bem, você entra no site da SUSEP e tenta localizar ali a empresa, se ela está autorizada ou não. Mas é mais fácil entrar no site do PROCON. Sim. O site do PROCON, ele é muito didático, é voltado ao consumidor, compreende essa necessidade do consumidor. Ele não é especializado porque ele não fala só de seguros, mas ele é especializado na defesa do consumidor, na proteção do consumidor. Sim. Então, acessando aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ele deve colocar PROCON SP, tudo junto. Colocou PROCON SP, abre um site. O site nosso está todo reestilizado, é muito fácil de ser consultado, não tem muitos ícones, muitas janelas, estão todos ali, e ele pode ingressar para ver se aquela empresa é uma empresa que tem restrição pelo PROCON. Certo. Pode ser que a empresa não está registrada na SUSEP, ou pode ser que ela esteja registrada e em um caso ou outro ela já tem várias reclamações. Então ali é algo que ele deve consultar, um espaço do consumidor e o espaço do fornecedor. Ali tem as empresas que já deram problema. Então é a primeira tarefa que ele tem que fazer. Certo. Então acessar o site e pesquisar a empresa que ele está oferecendo o seguro. Agora, esse seguro normalmente, como disse aqui o Lorusso, ele é oferecido por meio de um corretor. Sim, sim. Esse corretor, ele pode ser bom corretor ou mau corretor, depende do profissional. Aí, a própria empresa não tem culpa. Ela depende da pessoa humana, que está ali na ponta. Então, a gente também orienta o consumidor para, independentemente do corretor, ele tem que fazer todas as perguntas ao corretor. Mas, independentemente disso, deve fazer uma leitura atenta do contrato. Coisa que dificilmente nós fazemos, né? Principalmente quando tem aquelas letrinhas pequenas. Bom, essas não valem nada. Letrinha pequena, o PROCON tem ojeriza. O PROCON, letra que você precisa de binóculo para interpretar, não. Tem que ser clara, sim, adequada, ostensiva, senão não vale. Agora, eu reconheço que é chato ler um contrato de seguros, ou muitas vezes, então o corretor pode auxiliar nessa leitura, ele pode fazer as perguntas e o corretor vai mostrando. Ou pode também pedir que o PROCON faça uma leitura e o acompanhamento e o alerte do que está sendo, do que existe cobertura e o que não existe. Os pontos mais importantes, eu já vou passar para o Lorusso, mas só para fechar minha resposta para você. Os pontos mais importantes: quanto ele tem que pagar por mês pelo seguro? Qual é o prêmio do seguro? Se tem uma franquia muito alta ou não. Franquia é aquilo que isenta a seguradora de pagar. Até aquele valor ele que tem que pagar. Se tem bônus, ou seja, se eu for um bom consumidor, se eu não der trabalho para você, você vai me dar descontos? E o que recebe a cobertura? Esses são os pontos. Sim. Eu acho importante também frisar e deixar o cliente tranquilo de que a gente está falando de alguns canais de atendimento aqui. A gente tem a seguradora, que o cliente pode ligar a qualquer momento na seguradora. Tem o próprio corretor, que além de indicar o produto, ele tem esse papel de traduzir todo esse segurez que a gente chama, que está lá no contrato, que é chamado inclusive de condições gerais. Então o papel do corretor é traduzir isso de uma forma clara para o cliente, para que ele não tenha essas dúvidas. Né? E além disso, conta também com os órgãos legais, aí o PROCON, como o Capês está trazendo. Então o cliente está tranquilo com relação a tirar dúvidas sobre o produto que ele está adquirindo. A única coisa que ele não pode fazer: assinar sem ler. Receber o corretor, né, e já assinar. Isso é uma catástrofe. Se ele fizer isso, ele pode não se dar mal, mas ele tem grandes chances de se dar mal. Então, tenha calma. A gente costuma dizer,
respire. Eu tenho um conselho que eu sempre dou. Quando você tá para fechar o contrato, pede um tempo, sai para respirar, vai para outro ambiente, depois você volta, para você ter ideias mais claras a respeito. Agora, no site do Procon, Capês, tem opções de seguradoras para que as pessoas possam procurar e escolher a que já está apta, a que não tem reclamações, aquela que ele não vai ter problema nenhum? Não. O que o Procon faz é o seguinte, ele orienta quais são as seguradoras que têm alto índice de reclamação. Isso também tem que ser visto com uma certa relatividade, porque é evidente, uma empresa pequena, que tem poucos segurados, vai ter um número menor de reclamações do que uma empresa que tem um grande número. Então, tem que ser feito um índice de proporcionalidade. Qual o percentual de reclamação pelo número de segurados que a empresa possui. Agora, é isso que ele vai consultar dentro do Procon. A relação das empresas que dão problema. E o ranking das empresas que mais dão problema. Tem um ranking grande. Sim, as telefônicas também estão ocupando lá os primeiros postos, né? Bancos que têm seguradoras também e vendas online. Então, procurar saber os riscos para não ter dor de cabeça depois. Ou seja, antes de contratar, né, nessa época agora principalmente, muita gente deve estar recebendo ligação, enfim, precisa pesquisar, precisa falar com uma pessoa de confiança, ver se realmente é o seguro ideal. Agora, Alô Russo, uma outra dúvida nossa é a seguinte: não são só as enchentes, né? Ou melhor, por causa das enchentes, as pessoas estão contratando. Muita gente também tem sofrido vandalismo, os carros têm sofrido vandalismo, né? Têm sido furtados, uma vez que as pessoas, muitos moradores, por exemplo, aqui de São Paulo, tiveram as garagens, né, das casas, dos prédios alagados, precisaram parar do lado de fora da rua, ali na frente, enfim, no bairro, e foram furtados. Tem um seguro especial para esse tipo de caso ou vai junto naquele outro que você falou agora há pouco? É isso, que é a cobertura total, né, que a gente chama. O roubo e furto por si só ele tem cobertura, né? Então isso não tem problema. Até nesse momento em que o cliente, olha o que a gente avalia. A gente faz uma pergunta para o cliente. Habitualmente você deixa o teu carro na rua ou o teu carro na garagem, né? Mas é óbvio que quando acontece um sinistro, que é a causa, né, o acidente ou no caso aí o furto ou o roubo, a gente avalia as circunstâncias. Poxa, eu deixo todos os dias o meu carro dentro da garagem. Naquele dia que teve a enchente, obviamente, eu deixei o carro na rua. E naquele momento aconteceu o sinistro. Obviamente que a gente olha isso caso a caso, tá? Com relação ao vandalismo, a gente também olha caso a caso. Na Azul Seguros, no Grupo Porto, a gente trata assim, desde que o cliente, né, o segurado, não tenha sido o agente gerador, o causador daquele vandalismo, vai ter cobertura, né? Olhamos situação a situação, porque é um caso delicado, né? Vandalismo envolvendo, precisa saber da causa, mas desde que ele não seja o causador daquilo ali, vai ter cobertura. Então, caso ele tenha deixou o carro lá fora, passou a noite lá, foi furtado, normal, o seguro cobre. Vai ter cobertura. Nessa situação, né? Então, assim, se habitualmente ele deixa o carro dentro de uma garagem e sem motivo algum ele passou a deixar na rua, isso tem que ser avisado para a seguradora, porque se você aumenta o risco, né? Então, costumeiramente, meu carro fica guardadinho ali bonitinho. Mudei minha rotina e passei a deixar o carro na rua. Então, o risco da seguradora mudou. Então, isso tem que ser avaliado. Agora, se for um momento ali, como o caso da enchente, tá cheio lá, deixei na rua e aconteceu... Não tem problema. Não precisaria ter ligado na seguradora e avisado. Isso, para esse momento. Porque também a gente preza pela tranquilidade do cliente. Imagina, toda mudança que eu faço na minha vida, eu vou ficar ligando para a seguradora. Vou deixar meu carro 2 dias na rua essa semana, vou ligar para a seguradora. Não. Agora eu vou passar sempre a deixar o meu carro na rua. E isso é uma mudança de risco que tem que ser avisado. Isso precisa avisar, né? Entendi. E quais são as outras informações que as seguradoras, né, no caso aí a Azul, passa para as pessoas que querem contratar? Você estava falando aqui para a gente agora há pouco também dos bastidores, né, que aumentou o número de procura. Queria que você falasse a respeito disso. Na verdade, assim, a Azul, dentro do Grupo Porto, ela tem um papel muito importante de inclusão securitária, né? Por incrível que pareça, a gente tem no Brasil apenas 1/3 da frota segurável faz seguro, né? O Capês até trouxe números dos Estados Unidos, a gente fala da Europa, onde você tem uma concentração maior, um volume maior de seguro. Isso, de certa forma, até ajuda, porque o seguro ele é mutualismo, então você tem muito mais gente pagando seguro, o
seguro ao longo do tempo fica mais em conta. Mas hoje no Brasil a gente tem 70% da frota que não tem seguro, né? A Azul tem esse papel dentro do grupo de fazer essa inclusão securitária, então a gente criou produtos, né, de preço mais acessíveis para trazer esse cliente, mas é importante saber o que esses produtos cobrem e não cobrem. Claro que um produto de entrada ele tem uma cobertura menor, né, ele tem uma abrangência menor, até o produto mais completo, né, dentro do grupo. A gente tem uma série de produtos que ele pode comprar e ter a cobertura total. Né? Então, de novo, a importância é saber que tipo de produto que ele está contratando para não ter surpresas lá na frente. Na frente. Qual que é a sua opinião, Capês? Bom, é muito importante uma informação de que desde 2004, por uma determinação desse órgão, dessa SUSEP, que é a Superintendência dos Seguros Privados, é o órgão regulador, fiscalizador das seguradoras. Existe uma cobertura básica, né? O principal, né? Básica, principal, como cobertura básica de seguros de automóveis. Então, independentemente de ter uma cláusula específica, um esclarecimento específico, a mera assinatura do contrato de cobertura, na visão do PROCON, assinando sem que haja necessidade de botar uma cláusula específica, já vai cobrir automaticamente colisão, roubo, furto, incêndio e enchente. Automaticamente. Essas são as chamadas coberturas básicas, porque são riscos que deixaram de ser riscos extraordinários. Sim. Passaram a ser riscos mais corriqueiros, mais frequentes. Então, é muito importante que também o consumidor, a palavra, se ele fala segurado, não, você é consumidor. eu falo consumidor, ele tenha sempre a informação dada. E o PROCON está à disposição das seguradoras para fazermos encontros e buscarmos um entendimento comum entre as empresas e os corretores. Nós tivemos hoje uma reunião importante com o ramo produtivo, em que estão reclamando que está havendo muitas multas, e multas elevadas, que estão quase quebrando a empresa. Falei, o PROCON não quer multar ninguém. O PROCON não quer prejudicar ninguém. O PROCON quer orientar. Nosso intuito não é multar o fornecedor. Nosso intuito é que o consumidor não sofra prejuízo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar encontros em todo o estado de São Paulo, junto com os donos de postos de combustíveis, e vamos orientar. Tem multas elevadas porque ele deixou um produto na prateleira que está vencido. E da mesma maneira, às vezes por uma falha, uma omissão, não uma má-fé do corretor que está ali na ponta, algo que a gente chama de quebra de expectativa. A maior parte das reclamações que chegam ao PROCON é por quebra de expectativa. Ele esperava uma coisa e se decepcionou. O que, por exemplo? Era isso que eu ia lhe perguntar. Quais são as principais reclamações? Uma cobertura que ele imaginava que ele tinha direito e quando chega na hora ele não tem direito. Então fizemos uma cobertura para incêndio. Muito bem. Então eu assinei a minha cobertura, minha apólice na minha residência, meu apartamento, tem cobertura para incêndio. Só que caiu um raio violento e incendiou os meus utensílios domésticos. Não dava direito. Eu imaginei que a apólice dava direito a toda a indenização, mas ela é específica da unidade. Então, o que houve? Não houve uma explicação clara, adequada, didática, detalhada, e gerou uma quebra de expectativa. Nós temos aqui, Fernanda, em 2014, 4.500 reclamações no PROCON. Em 2015 foi para mais de 5.000. Em 2016 bateu 5.700, quase chegando a 6.000. Em 2017 nós estamos com 6.600 reclamações. Nós tivemos uma redução em 2018 e 2019 e começamos 2020 quente, já com 700 reclamações só em janeiro. E o que dá? Qual é o grande percentual da reclamação? Não pagou a indenização como prometido. Como prometido. E às vezes não foi prometido. Sim. Houve um engano. Então a gente aconselha muito as seguradoras, a essa altura elas já estão cientes disso, coloquem tudo de maneira ostensiva, informe. O direito básico do consumidor, cuja violação mais dá vazão a reclamações, é a falta de informação. Ele não foi informado.
Se ele faz um contrato de seguro à distância, se ele fez um contrato pela internet, não estava na própria empresa, ele tem direito de se arrepender em até 7 dias. É o artigo 49 do Código do Consumidor. Então, nós estamos aqui, e acho que esse é o grande mérito dessa oportunidade que está sendo aberta ao PROCON e também ao setor, é que a gente possa informar, orientar e, sobretudo, aproximar o setor dos órgãos de fiscalização, sobretudo o PROCON, porque o PROCON não está vinculado à SUSEP. Sim. A SUSEP pode entender uma coisa e o PROCON outra. Nós já discordamos da ANAC, da Anatel, já discordamos do Banco Central. O problema do PROCON é defender o consumidor. Então, para que a gente possa ter uma mesma linguagem e informar o consumidor daquilo que ele tem direito. Só voltando um pouquinho na questão da inclusão securitária, né? 2 pontos importantíssimos que afastavam esses clientes, ou afastam, né? Já que 70% da frota não tem seguro, são 2, né? A questão cultural, né? E a questão preço. Né? Então, assim, o mercado como um todo, e o nosso grupo não é diferente, tem criado produtos mais personalizáveis. Então, assim, se dentro da minha realidade de uso do veículo eu não preciso de um produto completo, né, eu tenho formas de criar ali pacotes, né, que deixem o preço mais acessível e faça com que eu ingresse nesse mercado segurador. À medida que eu vou usando o seguro e vejo outras necessidades, eu migro de produto. Então, de novo, fica muito importante aí você saber que tipo de contratação que você está fazendo. Né? Que pacote que eu tirei, que item que eu tirei da minha pólice e que risco que eu corro a partir daí. Né? Com isso, sabendo disso, isso bem claro, e claro nas condições gerais, que é o contrato de seguro, claro para o corretor e claro para o cliente que adquiriu, a gente não vai ter problema no futuro e não vai usar a equipe lá do Capês. Sem dúvida, a gente não quer multar. O que a gente diz é o seguinte, se me permitir, Fernando, olhando até agora para a câmera para falar uma coisinha para o consumidor. Sim, dê seu recado. Olha, tem muita competitividade nesse setor. Faça suas exigências. Busque o melhor contrato para você. Faça um contrato sob medida. Peça bônus, desconto se você não usar o seguro. Veja o valor do prêmio, que é aquilo que você vai pagar para ter direito à indenização. Pichinche, negocie. Não aceite cláusulas prontas e acabadas dos contratos de adesão. Você vai conseguir o melhor contrato para você. E pesquise quem é a empresa que está te oferecendo no site do PROCON, na SUSEP e na própria empresa que lhe está oferecendo o produto. Os segurados, Lohrusso, que ligam, que têm procurado a Azul, eles ligam por um motivo específico? Tem dito por causa das enchentes ou não? E quando eles ligam reclamando dessa questão das enchentes, das chuvas, enfim, do vandalismo nas ruas, o que eles alegam? O que eles buscam? Precisam desse pacote personalizado? Como é que está essa procura? Na verdade, assim, nesse momento, tudo muda, né? Na verdade, o volume de ligações aumenta bastante, né? E a gente tem lá no grupo preparado um esquema de guerra, entre aspas, né? O que a gente faz lá? A gente pega toda a nossa tropa de guincho instalada, né? Não só guincho, mas a gente tem caminhões, a gente tem uma frota de motos muito grande e a gente deixa esse público virado para o atendimento, né, a esse cliente que está passando dificuldade naquele momento. Né? Então, a primeira coisa, como eu disse no começo, a gente procura tirar o cliente daquela situação de risco, né? Salvaguardando a vida dele e dos ocupantes do carro, e depois faz todo o processo para saber o que cobre e o que não cobre. Acho que no grupo a gente tem uma preocupação muito grande com a pessoa. Né? A gente já fez já guinchou carros que não tinham nem seguro. Né? Então, acho que tem aqui uma questão social muito grande também, né? Porque nesses momentos de catástrofe a gente também olha muito aí, não vou olhar só a relação comercial, tem uma pessoa ali, um ser humano passando dificuldade, né? Então a gente tem tomado cuidado com isso. Quando a gente fala, veja, a gente tem até no grupo as duas empresas, né? Porto e Azul, então os guinchos eles rodam ora como Porto Seguro, ora como Azul Seguros, mas independente disso, o cliente vai ter o atendimento dele, ele vai sair daquela situação de risco. Então hoje o maior número de ligações está nesse sentido, olha, estou numa situação ruim aqui, a gente tem o que a gente chama de moto
enchente, então primeiro a gente manda um motoboy, uma moto que ela consegue chegar lá no local mais rápido e ver a situação como é que está, tira o cliente dessa situação de risco e aí aciona uma plataforma, um guincho, de que forma que vai poder tirar o cliente daquela situação, o carro daquela situação. Né? Vocês tiveram algum caso nesses últimos dias aí, nesses temporais que a gente teve aqui em São Paulo? Aconteceu alguma situação que dá para contar? Como é que foi a experiência de tirar, guinchar o carro, enfim, ajudar a pessoa, o motorista? Tivemos várias situações, né? Assim, situações onde o cliente chega pra gente e fala, poxa, eu queria ter seguro e não tenho, né? Às vezes não tinha o contato do corretor e não sabia como fazer esse tipo de contato. Claro que a gente releva também algumas coisas, porque a pessoa está passando por uma situação muito difícil naquele momento, né? Mas você pega situações como um condomínio que a gente atendeu, que tinha gente com seguro, né? Seguro Grupo Porto, Azul Seguros, e tinha gente que não tinha seguro nenhum, né? E nessa hora, aí que a pessoa se dá conta, né? O quão caro vai sair não ter feito aquele seguro. Mas muito óbvio, maior, né? Isso, muito maior. Mas óbvio que aqui a gente está falando do bem material, né? Sim, quando a gente tem uma situação de risco para a pessoa, aí a gente não olha se tem ou não, né? A intenção ali é ajudar a pessoa naquele momento. Fernanda, posso sugerir uma pergunta para botar ele numa saia justa? Claro. Posso? Estamos aqui para isso, Capês. Fica à vontade. Imagine alguém que tenha o prêmio do seguro em débito automático. E por uma falha do banco ou do servidor, do funcionário do banco, que é a mesma coisa, não foi feito o débito naquele mês. E acontece o sinistro. Então, justamente houve a enchente em janeiro e foi o mês em que o funcionário do banco esqueceu de fazer o débito em conta. Ele diz que procuram sempre ajudar, ter essa conversa. Então, como é que é feita essa conversa nesse caso? Pode ser analisado caso a caso, o PROCON tem como intervir para ajudar nessa negociação, porque existem dois princípios que regem a relação de consumo. Boa fé. Sim. Nós não aceitamos má fé também. Sim, claro. Quando existe má fé por parte do consumidor que faz a reclamação, nós arquivamos liminarmente. Não estamos aqui para alimentar esse tipo de conduta. Mas o princípio da boa fé e a vulnerabilidade do consumidor. Ele é a parte vulnerável nesse contrato. Nós vamos para cima do banco ou vamos para cima da seguradora? Eu queria perguntar para você, para ver se você Obrigado, pergunta para ele. Boa pergunta. Já vou responder. Bom, Depois uma saia justa. Não, acho que não. Vamos ver. Vamos ver. A primeira coisa, como eu disse, a gente vai atender o cliente. Veja que na tua pergunta, você coloca que o cliente teve a enchente, está numa situação de risco. Né? Então a gente vai lá, a central de atendimento vai atendê-lo, vai dar o atendimento para ele, vai tirar ele daquela situação de risco. Depois disso, tem a análise de cobertura do bem danificado, né? Do bem que foi alagado e tudo mais. Nessa análise, a gente vai ver a questão da boa-fé, por que não debitou, o que aconteceu, mas é uma análise futura. Naquele primeiro momento, a intenção é atender o cliente e tirar ele da situação de risco. Respondida a sua pergunta? Vou tomar como respondido, temos uma boa relação. Vocês têm sorte para a gente não continuar, o nosso tempo está curto, então por isso ele não vai lhe perguntar mais. Rapazes, muito obrigada, agradeço imensamente a participação de vocês, acredito que ajudaram muito os nossos telespectadores, muito obrigada. Eu agradeço demais, Fernanda, o bate-papo é bem importante para a gente aproximar os órgãos, né, seja corretor, SUSEP, seguradora, e muito mais trazer o cliente, né, o possível segurado e o possível segurado para também entender desse mundo aqui e fazer o seguro do seu veículo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Certo. Capês? Eu tenho um grande respeito pelo setor, eu fui relator da CPI das seguradoras, de lá surgiram sugestões como a numeração de todas as peças dos veículos em desmanches e muitas outras. Respeitamos o setor, estamos para trabalhar em prol do consumidor e foi ótimo esse espaço, essa oportunidade de esclarecer o nosso consumidor. Maravilha, muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou e essa entrevista completa você pode rever também na página do Facebook do Estadão, no YouTube aqui também da TV Estadão e no podcast Estadão Notícias. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau!